Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode carregar tabelas de dados que você escreveu no Excel ou no Google Spreadsheets no formato CSV, que é o separado por vírgulas, ou no formato Excel mesmo. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Então, começando aqui, antes da gente olhar o R, eu vou só mostrar um arquivo que eu criei dentro do Google Spreadsheets, né, que são as planilhas do Google. Então, abrindo aqui uma planilha, eu criei só um arquivo novo, o Google Planilhas, ele é gratuito, então você pode utilizar sem problema nenhum. Eu estou usando aquele mesmo conjunto de dados de salário, e nome de pessoas e identificação, só que em vez de colocar na forma de vetores, eu coloquei na forma de tabela mesmo, que é o jeito mais usual da gente visualizar. Tá? Então eu tenho aqui a coluna ID, que é o número de identificação, o nome e o salário. Feito isso, você pode ter a sua tabela com todos os dados aí do seu trabalho, do seu negócio ou do seu estudo. Em seguida, uma vez que você tem os seus dados, você pode exportar esse dado do Google Spreadsheet usando arquivo, fazer download. E aí aqui tem várias opções, né? Você pode exportar como um arquivo Excel, se você quiser abrir no Microsoft Excel. Nesse caso eu não uso o Microsoft Excel no meu computador pessoal, eu uso só o Google Spreadsheet ou Google Planilhas. Então eu simplesmente posso exportar como valor separado por vírgula, por exemplo. Esse é um formato mais universal, mas qualquer um dos dois vai funcionar no tutorial de hoje, porque eu vou ensinar como abrir os dois. Então pode ser Microsoft Excel ou CSV, valores separados por vírgula. Então, indo de volta para o R, antes de a gente carregar, eu queria ensinar uma função que ela é muito prática, né? Porque todas as funções de carregar dados, elas precisam que você especifique qual é o caminho, qual é o arquivo, né? E esse caminho às vezes é meio chato de especificar. Você precisa encontrar pasta por pasta e especificar o caminho inteiro. Essa função FileChoose, ela vai simplificar as coisas para a gente. Então, vamos só simplesmente executar ela para ver o que acontece. Então, eu só digitei aqui file.choose e vou executar. Quando eu faço isso, ele abre essa janela, né, que é uma janela para eu selecionar um arquivo. Então, se eu for, por exemplo, lá na minha pasta de downloads, eu salvei o arquivo CSV, por exemplo, e clicar em Open, ele vai, aqui no terminal, mostrar o endereço completo desse arquivo. No caso do meu computador, que é um Mac, ele não vai mostrar o C2 barra igual ao do Windows. Normalmente o Windows vai ser C2 barra usuários barra o seu nome de usuário barra pasta que ele tiver colocado. Aqui no meu caso ele já vai direto para o barra usuários. Então esse é um aspecto interessante, eu não preciso saber onde o arquivo está exatamente se eu usar a função FileChoose. Então, nesse caso, para ler um arquivo CSV, eu tenho que usar uma função chamada read.csv. Então, como eu quero manter esse arquivo, esses dados dentro do R, eu vou criar um data frame que eu vou chamar de dataframe CSV. Pode ser qualquer nome que você quiser, tá? E vou utilizar o comando read.csv. E aí aqui, dentro dos parênteses, eu teria que especificar o caminho. Mas em vez de especificar o caminho, eu vou usar a função file.choose. Quando eu executo essa função, ele vai abrir para mim a janela, tá? Eu vou lá e seleciono o meu arquivo onde ele estiver, CSV. Quando eu clico em Open, e aí eu chamo o meu DF CSV novamente, ele vai mostrar para mim aqui simplesmente a tabela com os dados que estavam no CSV. Super simples, aqui você já consegue, em vez de ter que digitar todos os vetores, depois criar o data frame, se você tem uma tabela pronta, você pode carregar dessa forma. Outra coisa é que, dependendo da versão do seu Google Spreadsheet ou do Excel, o arquivo é separado por vírgulas, na verdade ele é separado por ponto e vírgula. Então isso é uma coisa que você tem que verificar antes de carregar o seu arquivo. Como que você pode verificar? Uma forma é você abrir o arquivo dentro do R aqui na área de edição. Então eu vou abrir um arquivo, vou abrir o exemplo do meu arquivo CSV, clicando na pastinha amarela ali. E aí quando você abre o arquivo, ele vai mostrar aqui o conteúdo do arquivo. E isso que é a graça do CSV, porque ele é um texto limpo. Nesse caso aqui,
Cada linha, a primeira linha é o cabeçalho, né? Então é o nome da coluna, e a partir da segunda linha tem os dados. Note que aqui no meu arquivo ele é separado por vírgulas e não ponto e vírgula. Então quando ele é separado por vírgula eu uso read CSV. Se ele for separado por ponto e vírgula, por exemplo, em vez da vírgula tiver um ponto e vírgula em cada uma dos delimitadores, eu tenho que usar o read CSV2. Ele existe, o read CSV2, porque, por exemplo, na numeração na unidade internacional, as casas decimais elas são definidas pela vírgula e não pelo ponto. Se você vai carregar um arquivo que tem casas decimais em uma das colunas, é muito provável que ele dê algum problema, porque ele vai encontrar uma vírgula de um número e vai achar que, opa, acabou a coluna aqui, eu preciso ir para a próxima coluna. Então, para contornar isso, existe esse formato do CSV, que na verdade é ponto e vírgula e não vírgula. Então é importante você verificar no seu arquivo, antes de carregar por esse método, qual que é o delimitador. E aí, simplesmente, só vou fechar aqui meu arquivo, simplesmente em vez de usar o read CSV, você vai usar o read.csv2. E aí da mesma forma, file choose, sem problema nenhum. Mas você pode usar o Excel diretamente. O Excel ele já mantém o tipo do dado de forma correta. Então é até mais fácil. Para carregar um arquivo Excel, a gente precisa de um pacote adicional chamado readxl. Esse pacote ele pode não vir com o R, e aí você tem que instalar ele separadamente. Não se preocupe que o pacote é gratuito. Então, para instalar um pacote no R, e você vai acabar fazendo isso muito frequentemente nos vídeos futuros, você usa essa função install.packages, e aí você digita o nome do pacote entre aspas duplas. No meu caso, eu já tenho o pacote, então não vou instalar. Mas o que eu preciso executar é, toda vez que eu for usar alguma função desse pacote, eu preciso carregar esse pacote na memória. E para carregar esse pacote na memória, eu uso a função library. E o nome do pacote, aqui sem as aspas duplas. Então eu vou executar, ele não aparece nada, é esperado mesmo. Alguns pacotes aparecem alguma mensagem, mas não é o caso desse. Uma vez que ele carregou, não deu nenhuma mensagem de erro, tá tudo bem. Então, para carregar o arquivo Excel, ele é bem simples também. Eu vou criar um objeto chamado de df_excel igual, aí eu uso read Excel e coloco o file choose aqui de novo para a gente poder escolher o arquivo. Tá? Vou executar, ele vai abrir a janela. Mesmo no Google Spreadsheet você consegue baixar o formato Excel, que é esse caso XLSX. Então eu vou abrir essa planilha, quando eu dou um open, ele não aparece nada porque ele só criou o objeto, então eu vou chamar o objeto df_excel e vou rodar. Aqui ele aparece a tabela novamente. Note que aqui ele usa um objeto diferente. O anterior ele retorna um data frame, aqui ele retorna um table. Esse table ele é basicamente bem semelhante ao data frame. É uma coisa de implementação do R para ser mais eficiente. A gente vai ver mais para frente mais detalhes sobre esse table. Mas uma coisa que é interessante é que no caso do table, ele informa para a gente qual que é o tipo de dado que carregou para cada coluna. Então no caso do ID, ele carregou do tipo duplo, o nome é tipo caractere, e o salário do tipo double, também, que é o tipo duplo. Dessa forma você já consegue verificar a estrutura das colunas. Se você carregou o CSV, a forma de verificar a estrutura das colunas é um comando que a gente já viu, que é o str. Então eu vou chamar o str para o meu data frame do CSV, só para mostrar o que ele retorna. Então quando eu executo esse comando, ele retorna para mim o data frame, 5 observações de 3 variáveis. Aí para cada uma das colunas, ele vai retornar o tipo. Aqui no meu caso, ele carregou o ID como um inteiro, o nome como um fator de 5 níveis. É uma forma dele interpretar texto, a gente vai ver mais num vídeo adiante. E o salário também como um número inteiro, enquanto que o table carregou como um número duplo. Tem as diferenças, é mais para a computação ser mais eficiente, mas o tratamento do dado é o mesmo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você está vendo valor nisso, deixa o seu like no vídeo, compartilhe com os amigos e com os colegas de classe se você estiver estudando estatística, e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.